pouco sobre a ideia dos afetos, e aí, meio espontaneamente, eu fui comentar sobre duas tradições que falam sobre o assunto dos afetos. E a primeira tradição, por ordem cronológica, assim, foi Spinoza, no qual eu estudei e conheço. Meu mestrado em filosofia é na obra de Spinoza, que vai introduzir uma noção de afecção e afetos, que vai chegar na filosofia alemã, que é inclusive o que a Colette Soler está apontando na primeira página da introdução. E aí a tradição que nos interessa aqui é a tradição da psicanálise. Então, é olhar para Freud, sobretudo Freud, porque em Lacan o afeto ele existe. Tem toda uma polêmica que a gente vai entrar nessa polêmica. O livro da Colette Soler é para responder que não existe afeto na clínica lacaniana. Então, o Lacan considera afetos, mas não dá para dizer que o afeto é tão central ou estruturante quanto é em Freud, né? A própria relação do recalque, como a separação entre a representação palavra e a pulsão ou afeto, né? O vínculo do afeto e da palavra é um elemento central no Freud, ao passo que no Lacan não é bem assim, até a recorrência do termo de afetos, mas ao mesmo tempo Lacan leu muito o Spinoza na juventude e na vida adulta, e tem um texto que é o Televisão. Ele mostra que conhece muito bem sobre Spinoza, sobre a noção de afetos. Inclusive, ele fala que ele concorda com Spinoza de que a essência humana é desejo. Quem fala isso pela primeira vez na história das ideias, até que chegou até nós, né, é o Spinoza. E aí o Lacan até comenta assim, ele acertou no século XVII, né, há séculos atrás, e ele foi sábio em esconder o que é a causa do desejo. Porque aí o Lacan está falando isso para pensar o objeto A, a causa de desejo e tudo mais. Então, a proposta... Aí eu escrevi um texto que eu mandei lá no grupo, não sei se todos viram, enfim, que foi enviado. Aquilo sou eu escrevendo, porque eu vou trabalhar assim, na vida, esse tema me afeta, e no meu doutorado eu vou trabalhar o conceito de afeto em Spinoza e Freud, né? Então, mais especificamente, eu vou também ter um trabalho de investigação acadêmica na área da psicanálise, mas articulando com a filosofia, né? Isso eu pessoalmente. Então, eu aproveitei esse furor, né? Esse estado de ânimo que eu tive depois do nosso primeiro encontro, e escrevi aquele texto porque uma demanda, uma necessidade do grupo foi que conceito de afeto a gente está trabalhando, né? Então, a gente vai começar a leitura pela Colette Soler, o livro Afetos Lacanianos, eu vou transmitir aqui para a gente acompanhar, mas, de início, eu, naquele texto, eu procurei deixar de maneira mais articulada, mais clara, mas eu formularia aqui, pela tradição de Spinoza, a ficção é uma modificação do corpo, ao passo que afeto é a modificação do corpo conjuntamente à ideia que eu faço dessa modificação do corpo. Vou dar um exemplo dos mais simples, mas que eu acho que ajuda a entender. Se a gente for pensar a fome, é uma afecção do corpo. Afecção significa uma modificação. Então, quando eu estou com fome, meu corpo não é o mesmo quando eu acabo de comer. Há uma modificação do corpo. E a fome é uma expressão psicofísica, ou seja, dessa unidade de mente e corpo, e é isso que o Spinoza vai falar, de que existe uma unidade, né, entre mente e corpo. Ao passo que em Freud, na psicanálise, o afeto vai ser, sobretudo, essa dimensão de cargas e descargas no qual nós recebemos, sofremos e, ao mesmo tempo, respondemos, né? Toda a teoria da libido do Freud vai ser em cima da noção de afetos. E o afeto como um representante da pulsão. Então, em Freud, quando estamos falando de afeto,
a gente está falando de a gente está falando de pulsão, seja daquelas que são endógenas, ou seja, interiores a nós, seja exógenas, ou seja, de fora, que nos afetam. Por exemplo, um grito vem de fora, e eu escuto, e aquilo pode me dar medo. Então, isso me afetou. E a palavra afecto, ela está articulada com afecção. Se for entender por afecção, um certo estado do corpo, né? E aí, esse meu preâmbulo, essa introdução, assim, para, pelo menos de como eu trabalho, a gente pode encontrar e discutir outras definições de afeto, outras concepções, mas me interessa essa particularmente porque volta a articular uma coisa que a clínica lacaniana às vezes cinge, que é corpo e linguagem, corpo e sujeito, né? Então, a partir dessa perspectiva, eu acho interessante retomar, não só na filosofia de Spinoza, mas sobretudo em Freud, essa dinâmica pulsional afetiva que é central, na clínica, e o conceito de afeto é um dos conceitos por excelência que mostra, por assim dizer, esse cordão umbilical entre o corpo e linguagem. Mas, enfim, isso é uma leitura minha, isso é meio que uma hipótese de leitura, enfim, sobre o assunto. Mas aí a gente vai seguir 3 textos. O primeiro é o da Colette Soler, Os Afetos Lacanianos, fazer a leitura linha a linha, se a gente sentir que pode avançar, a gente muda o ritmo, mas a princípio eu acho que a gente vai fazer uma leitura calma, de linha por linha, entrando nas questões, e aí a gente vai avaliando o ritmo. Depois de ler esse texto, a gente vai ler o famoso texto O Inconsciente, do Freud, de 1915, porque é um texto onde ele explica a estruturação do inconsciente junto, falando de afetos, muitas vezes. Lá ele comenta se o afeto é recalcado, se o afeto não é recalcado, o que seria sentimentos inconscientes. Então ele coloca ele põe em movimento essas perguntas, essas questões, que eu acho que a gente se depara na clínica, quando fala é uma raiva inconsciente. Aliás, nem precisa ir para a clínica, né? A gente pode pegar a nossa experiência de vida, né? Quantas vezes a gente fala, nossa, uma raiva inconsciente de algo, né, que eu não estava me permitindo sentir, como um exemplo que nem precisaria da clínica. Na clínica também isso se coloca. E o terceiro e último texto dessa trindade, brincando um pouco, né, dessa trilogia, na medida que em tudo é 3, que é a questão do... A gente lê o caso Dora. Por que o caso Dora? Porque é um caso que deu errado. E eu acho que os afetos aparecem lá de forma muito mais viva do que no caso do Homem dos Ratos, né? Então, eu acho que é mais interessante ler o caso Dora do que outros casos para a gente ver os afetos se movimentando, os afetos em ação. Então, é um pouco essa a proposta. E aí, antes de ir para o texto, a gente vai começar, então, por algum motivo o sumário não tem nada, está em branco, mas se você pôr em e-book, aqui aparece a sequência, né? Introdução, no começo era Freud, retomada pelo avesso, teoria dos afetos, a série lacaniana, afetos enigmáticos, afetos analíticos, os afetos depois e conclusão. Então a gente vai passar por ele inteiro, começando na introdução propriamente. Vamos então começar no texto, que se apresenta como um desafio. E quem leu o meu texto sabe que eu comecei por isso, né? O título, eu tomei esse desafio, porque acho que é um desafio mesmo. Falar de pensar os afetos na clínica é um desafio. Então, vamos começar. O desafio, que é a introdução do livro da Colette Soler. O tema do afeto é um desafio para a psicanálise. Não é em nome dos sintomas que o afetam que um sujeito se dirige ao psicanalista para que ele os ajude a questioná-los e a reduzi-los? E quem se importaria em se curar se os sintomas, seja de uma conversão, de uma obsessão, de uma impotência, ou até mesmo de um mal-estar mais indeterminado, não trouxesse sua parcela de afetos dolorosos? Aqui eu vou fazer um comentário.
eu fiquei pensando a questão de dor e tristeza, porque ela fala de afetos dolorosos, né? E aí tem toda uma questão interessante que dor e tristeza não significam a mesma coisa, mas têm suas equivalências, né? O Spinoza, ele vai falar dos dois afetos, há três afetos primários, que é o desejo, a alegria e a tristeza. E aí é interessante que a versão alemã vai traduzir alegria pelo equivalente a prazer, Lust. E eu escrevi isso no meu texto numa nota de rodapé. E nessa relação, o Freud trabalha com o princípio de prazer e desprazer, né? Mas será que haveria um eco aí de Spinoza do que chegou para nós como alegria e tristeza e no alemão é entendido como prazer e desprazer, dor? Não sei, mas acho que vale a gente pensar no português mesmo, né? Lendo esse texto de afetos dolorosos, a gente pensar dor, tristeza, como essas coisas que nos diminuem, né? De alguma forma, remete a alguma impotência, né? Diminuição de força, de capacidade de pensar, mente embotada, ou seja, afetos dolorosos que nos deixem triste, em tristeza, abatimento, desânimo, como vai falar aqui, né? Agora, isso da tradução, isso é uma hipótese. Eu ainda não estudei tanto o alemão para poder assim afirmar mais categoricamente se faz sentido isso ou não, mas é uma hipótese fértil. E eu já vi comentadores falando disso também. Então, não é pelos afetos que as pessoas vão para a clínica, né? E aí continua falando aqui, no início da demanda por uma psicanálise, sempre há afeto, na forma de um sofrimento difícil de suportar e que aguarda a cura, né? E aqui, acho que vale comentar, mesmo que pontual, não fazendo toda uma discussão sobre o problema da cura, mas é interessante que não dá para abandonar de todo a cura. Se você tem um mal-estar, a gente não vai. Nós mesmos que somos psicanalistas ou estamos estudando para estudar, mesmo quem gosta, estranhamente, disso que se chama psicanálise, não é para continuar da mesma forma. Então, alguma dimensão de cura tem, ainda que o termo também seja problemático, né? Curar, no sentido de algo está doente, algo está enfermo, então eu preciso curar, né? Porque a cura remete à normalidade e patologia. Então tem essa tensão aí que não dá para resolver fácil. Mas eu acho que é interessante que a gente busca alguma dimensão de cura, né? De melhora, alguma coisa dessa ordem, né? Segue afirmando que diante dessa expectativa, ou seja, a expectativa de um sofrimento difícil de suportar e uma perspectiva de cura, ou aguardo de cura, a psicanálise não se esquiva. Confrontando o tratamento dos sintomas, ela coloca no primeiro plano de suas finalidades a redução dos afetos que causam o sofrimento neurótico, como Freud colocava. Aqui eu não sei se eu concordo. Eu queria saber a opinião de vocês. Nesse trecho, tipo, confrontando o tratamento dos sintomas, a psicanálise, coloca no primeiro plano de suas finalidades a redução dos afetos que causam o sofrimento neurótico. Não sei. Eu não sei se o Freud tinha essa perspectiva, porque o comentário que eu fiz agora há pouco vai no sentido contrário, né? Inclusive de entender mais o inconsciente, até como pesquisador. Você pode falar que Freud errou no manejo como analista, porque ele estava mais interessado em descobrir essa descoberta do inconsciente, mas não só, ainda que a ética seja muito mais pontuada, elaborada em Lacan, não dá para dizer que não há ética em Freud. Enfim, tem as bases lá fundamentais, a própria abstinência, que o Lacan vai chamar de ética, mas
eu não acho que o primeiro plano das finalidades é a redução dos afetos que causam sofrimento neurótico. Eu colocaria um pouco o contrário. Eu olharia, mas isso é uma leitura minha, colocaria que uma psicanálise seria uma escuta dos afetos e uma busca de como lidar com esses sentimentos, com os afetos, né? Acho que uma clínica que escute os afetos, ou o que esses afetos dizem, por meio de significantes, evidentemente, dizem sobre aquilo que nos marcou, que nos marca, que talvez nem esteja conseguindo ganhar simbolização por meio de sentimentos, por meio de inibições, né? Então eu pensaria um pouco diferente. Eu também não sei se eu concordo. Assim, lógico, Freud disse muitas coisas, né? É inegável que em algum momento ele colocou a redução dos afetos de mal-estar, de modo mais imediato. Mas, assim, olhando de conjunto Freud, eu não colocaria que a psicanálise freudiana é sobre tudo isso. Talvez para os pós-freudianos com a psicologia do ego. Talvez sim. Talvez a Colette Soler faça esse vínculo para falar menos do Freud e mais dos pós-freudianos. Isso não quer dizer, continua a Colette Soler, isso não quer dizer, no entanto, que ela, a psicanálise, tenha como objetivo produzir a indiferença ataráxica. Vocês já ouviram falar de ataraxia? Ataraxia é um conceito da Grécia Antiga, que é, sobretudo, a noção de imperturbabilidade da alma, ou seja, uma condição de não ser afetado. De alguma forma, é quase que uma apatia. Mas não, hoje a gente usa apatia no sentido triste do termo, né? Estar abatido, né? Para os gregos, a apatia era não sentir, né? A ataraxia tem uma certa proximidade, porque seria como se as coisas não nos abalassem. Isso é um ideal estoico, né? Um ideal do estoicismo de não ser perturbado pelas coisas, né? Aí, provavelmente, hoje, infelizmente, a gente vê essa palavra sendo usada nesses coaches que falam que conhecem estoicismo e tentam vender alguma coisa em vídeos de 1 minutinho no Instagram, TikTok e tal, mas o conceito é bem interessante, né? E não é essa pouca vergonha que é a coisa da ataraxia, como esses coaches que falam de estoicismo vão propagar. Mas é isso, ataraxia o A é negação, né? E taraxia é perturbação. Então é não ser perturbado, ou seja, uma imperturbabilidade, uma capacidade de você não oscilar o ânimo diante das coisas que ocorrem, né? Mas cabe dizer que é uma perspectiva meramente intelectualista, no sentido que os estoicos falavam que nós só sofremos por aquilo que consideramos as coisas, né, pelo valor que nós damos. E, de fato, eles e Freud, nesse ponto, dão as mãos, exato. Só que achar que a gente controla isso, que a gente controla os significantes e as forças afetivas desses significantes, confiar muito no esforço, na boa vontade e na capacidade da mente controlar o corpo, controlar os afetos, né? Mas é um pouco isso. Então, a Colette fala que isso não quer dizer que a psicanálise tem como objetivo produzir essa indiferença ataráxica que o humor da rua atribui ao psicanalista, como alguém que não sente, não é perturbado por nada. Além disso, Lacan diz que, no final, cada um permanece sujeito a afetos imprevisíveis. Ele diz isso no discurso na Escola Freudiana de Paris, que está nos outros escritos, tá? Página 283, depois vocês podem consultar a referência, mas é a afirmação do Lacan, que cada um fica sujeito a afetos que são imprevisíveis. É preciso, portanto, justamente dizer aquilo que a psicanálise lacaniana faz com os afetos. O termo afeto, em alemão, affect, com um K, foi, aliás, popularizado na psicanálise por Freud, que o retomou de uma tradição filosófica alemã anterior. Aqui só
nota de rodapé, a relação de Spinoza com o que chega no Freud, porque o Freud ele tem 2, 3 passagens que ele fala, eu tenho uma dívida para com Spinoza, enfim, ele assume uma relação com Spinoza e uma dívida, inclusive, ele fala nesses termos, e para o fundador da psicanálise, tudo bem que ele era um neurótico obsessivo, mas falar em termos de dívida tem um peso aí, né? E as ideias de Spinoza chegaram na Alemanha no romantismo alemão, idealismo alemão, a partir do que foram chamada querela do espinosismo por muitos filósofos, o Schelling, o Mendelssohn, depois o Kant vai responder. Na verdade, Kant e Hegel vão ser uma resposta ao Spinoza, resposta ao problema que o Spinoza coloca, em especial de um Deus que não tem não cria as coisas do nada, não tem milagre, ou seja, Deus ou natureza. E a expressão do Spinoza é Deus, ou seja, natureza. E ele fala, por Deus e natureza entendo a mesma coisa, né? O Spinoza diz. Então, isso abala, e essa tradição filosófica alemã é uma tradição filosófica que estava respondendo o Spinoza, que é quem rompe uma leitura de problema das paixões, porque a paixão é passivo, né? Paixão é padecer, patos vem daí, patologia, né? Aquilo que nós padecemos. É Spinoza que muda de paixões para afetos, porque só para vocês entenderem um pouco esse contexto, para Spinoza tem afetos alegres e afetos tristes, afetos que aumentam nossa potência de ser, de existir, de pensar, e afetos que diminuem a nossa potência de viver, de existir e de pensar. Então, por esse motivo, é uma revolução em termos de pensamento, em termos da história das ideias, você sair do que toda a Idade Média fez, desde a Roma Antiga, que era um tratado das paixões, né? Descartes fez isso, Santo Agostinho, São Tomás de Aquino, né? Onde tudo era passional, não havia nada interior. E Spinoza vai mostrar, não, tem afetos que partem de nós, e tem afetos que são exteriores, né? Então, essa revolução da noção de afeto passa por Spinoza, segundo a minha leitura, né? Enfim, mas essa tradição que a Colette Soler fala é a filosófica alemã, que, na minha leitura, tem uma relação íntima com Spinoza, que foi quem, na história das ideias, cunhou uma teoria dos afetos, né? Para designar o quê? A palavra afeto. Um estado agradável ou penoso, ou aqui alegria ou tristeza, prazer e desprazer. No eixo do prazer-desprazer, ou alegria, tristeza, se quiserem. Ele próprio é ligado aos avatares da pulsão. O que avatares eu penso enquanto representação barra imagem, ou imago, se quiserem, né? Mas não sei se a palavra imago faz muito sentido aqui, mas talvez imagem mesmo. Então, é como se os afetos eles estão ligados a esses representantes da pulsão, enquanto um afeto representa a pulsão, é avatares, um pouco nesse sentido dessa imagem. Imagem que representa. Pode não existir em concreto, né, aqui e agora, mas que existe enquanto uma representação. Ok? A ambiguidade do termo é interessante, pois ela se aplica tanto ao corpo quanto ao sujeito. Do primeiro, ou seja, quanto ao corpo, dirão que ele é afetado por sensações ou pela doença, ao passo que o segundo, quanto ao sujeito, é afetado por estados de humor bons ou ruins. Então, seu comentário, assim, eu particularmente me incomodo um pouco, até faz sentido essa diferenciação de corpo e sujeito, mas existe sujeito sem corpo? Enfim, e eu só demarco isso, que às vezes é uma obviedade, mas eu tenho uma coisa que é assim, às vezes a gente faz um deslocamento que se desloca tanto que se descola, né?
Então, é um pouco essa a minha provocação. Às vezes a gente afasta tanto o aprofundamento da linguagem, do significante, da fala, que às vezes a gente esquece e trata o corpo como uma outra coisa que não da qual a linguagem se desprendeu, por assim dizer, né? E tem relação, ainda que tenham a mente e o corpo tenham sentidos diferentes, não dá para pensar um sem o outro, eles não existem um sem o outro, né? Então, acho que isso é importante. Não existe sem o outro, por exemplo, o corpo humano. Se for pensar um corpo qualquer, uma pedra, existe sem ter mente. Enfim, mas só para pensar o corpo humano. Você precisa o corpo precisa da mente, como a mente precisa do corpo para existir. É isso que funda a ideia de corpo humano, por exemplo. Mas aqui, então, está falando que é afetado por sensações doença em relação ao corpo e estados de humor em relação ao sujeito. Ou a mente, a psique, né, nesse contexto, pelo menos. Na escolástica, que é um movimento da Idade Média, a tradição da escola também distinguia, aliás, com São Tomás de Aquino, por exemplo, afecções, affectio, da alma ou do corpo, né? Mas é interessante que o São Tomás de Aquino falava em affectio e não em afeto, affectus, que é em vez de terminar com IO, termina com US, que é affectus. Se eu não me engano, essa foi a transformação do Spinoza. Agora, o Spinoza deve ter se inspirado em alguém, eu não faço ideia, não sei quem, né? Mas não sei se ele tirou isso assim da cachola. Ninguém tira, né, da cachola, mas a noção em São Tomás é affectio, afecções. No uso corrente atual, ser afetado designa o fato de ser tocado, na maioria das vezes, de forma desagradável por uma notícia, por exemplo. É. O que afeta? A questão não é simples. Aquilo que me dizem ou aquilo que não me dizem, sem dúvida, palavra de amor ou palavra de injúria, silêncio também, não conseguiria me deixar indiferente e constitui antes paixão. Ah, faz sentido, porque é aquilo que vem de fora, né? Vem como uma paixão, ou afetos passivos, né? Mas também tudo que toca meu corpo, da carícia aos abusos, do bem-estar à dor. Isso repercute no sujeito com prazer, cólera ou tristeza, etc. Em todo caso, quer sejam sentidos como uma perturbação da homeostase corporal ou subjetivamente. Aqui, homeostase, não sei se vocês fazem alguma ideia, mas enfim, é o princípio biológico de o Freud mesmo vai considerar. Eu acho que eu vou pegar um exemplo da psicanálise, porque é o mais direto para a gente entender, no sentido do eixo prazer e desprazer. Na medida em que você tem uma tensão, você precisa ter uma descarga para equilibrar. Então, é a disposição de um corpo de continuar existindo numa certa quantidade média, né, ou mais ou menos neutra, para que o corpo continue vivo, né? Então, se tem alta tensão, eu preciso descarregar essa tensão. Toda a dinâmica da teoria da libido em Freud é um princípio de homeostase, ou seja, para o corpo continuar vivo, né? Então, é essa relação que a gente vê na psicanálise, por exemplo. Para quem já leu ou está lendo comigo no grupo de Freud o projeto de psicologia científica de 1895, ele vai colocar que tem um princípio que guia desde sempre assim, a vida, que é a premência da vida, que seria um perseverar e continuar existindo, né? Então, respirar, se alimentar, enfim, como algo que o corpo tenderia. Isso 1895, mas é uma noção importante que está colado nessa ideia de homeostase, ou seja, para continuar vivo, se vem uma descarga muito forte, até, a gente pode pensar até o trauma, né? Ou um grito, por exemplo, alguma coisa e a gente precisa extravasar, né? Quando vem algo muito forte, enquanto sensação, enquanto estímulo,
enquanto algo que nos afeta, né, a gente não fica indiferente a isso. Isso nos afeta, nos modifica de alguma forma, e, dado o nível da tensão, essa tensão fica no corpo. Você precisa extravasar, seja gritando também, seja falando, seja batendo, ou introjetando isso como sintoma, como mal-estar, enfim, como outras coisas. E extravasar de outra forma. Se você não se permite extravasar de uma forma, você vai extravasar de alguma outra mais cedo ou mais tarde. Então, homeostase seria esse princípio de equilíbrio. Se quiser pensar um termo interessante, mais simples para pensar, seria um princípio de equilíbrio para que o corpo continue vivo. Né? Ficou mais clara agora a ideia da homeostase? Em todo caso, quer seja um sentido como uma perturbação da homeostase corporal ou subjetivamente, como sentimento mais ou menos penoso, o sujeito fica bastante tentá-los a confundi-los com sua verdade. No sentido da encarar o sentimento, o afeto, a percepção afetiva, eu vou chamar assim, com a verdade. O que seria essa verdade? Seria em termos freudianos, com o representante que veio com os afetos. Em termos lacanianos, com o significante. Só que, muitas vezes, esse significante, ele está escondendo outros. A cadeia significante. Ou seja, há um processo de recalque que muitas vezes a gente vê até estranho, que, sei lá, eu me irritei porque caiu o lápis. Por que caiu o lápis me irritou? Porque não é o lápis que te irritou, mas foi a forma que deu vazão a uma certa irritação. Então, me parece, minha leitura, né, que quando eu falo os sujeitos ficam bastante tentados a confundi-lo com a sua verdade, quando sentem como perturbação o próprio sentimento, né, mais ou menos penoso, então tendem a confundir com a sua verdade, de tantos que tem para ele a força de evidência. Né? Então é um pouco isso. Então, sei lá, o lápis me irritou, eu acho que é o lápis. Tipo, é evidente, eu fiquei irritado com o lápis, como não seria o lápis? Né? Acho que é um pouco isso. Impõe-se, portanto, a necessidade de uma teoria que o explique e que diga como e até onde a psicanálise lhe diz respeito. Só o comecinho desse, a gente vai retomar no próximo encontro, por causa do horário, mas uma crítica foi feita a Lacan, a de negligenciar os afetos do sujeito em prol da linguagem e do significante. Um desses, e eu vou estudar isso no meu futuramente no doutorado, mas dar notícias um pouco disso, tem um certo embate entre um pós-freudiano, que é o André Green, né, que faz essa crítica ao Lacan. Inclusive, um dos livros que mais fala sobre afeto em Freud é do André Green, né? E aí vai fazer uma crítica bem forte a Lacan, no sentido de que a linguagem, o campo da linguagem, ainda que tenha sua importância, esvaziou os afetos. Essa é a crítica feita a Lacan em letras gerais, assim, de modo bem geral, né? E André Green é um nome desse processo, assim, para situar essas críticas. Muitas críticas ruins e das quais, no entanto, ainda existe algo sob a forma da antífona, que canta que os lacanianos só conheceriam trocadilhos e calembures, desconsiderando o peso do instintual. Aqui instintual enquanto pulsão também, né? Instinto, pulsão, como traduções para o tribe, que é o conceito do Freud. Na França, contudo, foi Lacan quem tomou iniciativa nos anos 50 de uma espécie de questão preliminar a todo o tratamento possível dos afetos e lançou a polêmica sobre o destino a ser reservado na psicanálise a esse afeto específico que é a frustração de transferência. Seu texto, A Direção do Tratamento e Princípios do Poder, marca essa data. Então, acho que vai falar dos escritos, né? Não, aqui aparece que está no seminário 20, segundo me parece aqui, no seminário 20, a referência a esse texto, que está nos escritos, de todo modo, né?
Mas, enfim, a gente está ciente da crítica e, de alguma forma, a própria Colette Soler, ela se coloca como uma lacaniana que vai responder essa crítica, de alguma forma, de que a psicanálise lacaniana não valorizaria os afetos ou negligenciaria um afeto, né? E aí depois vai introduzir a relação entre Freud e Ferenczi a partir da noção de afetos, enfim. Então vai retomar isso a partir do próximo encontro. E aí, dá espaço se vocês quiserem comentar alguma coisa sobre o texto, sobre os temas, ou sobre alguma questão marginal que tocou, que afetou, que atravessou aí.